Olá! Estamos começando o primeiro programa, o 001 do Simples Assim. Estamos aqui com Márcia Maria, a idealizadora do programa. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o que é o Simples Assim Podcast. Márcia, seja muito bem-vinda, muito feliz de estar aqui com você. E eu queria hoje que a gente pudesse apresentar para a nossa audiência sobre essa ideia maravilhosa do Simples Assim. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. A ideia de estar montando, de estar apresentando, né, o programa Simples Assim, é entrevistar gente como a gente. Então, surgiu a ideia de estar trazendo, fazer quadros de pessoas que têm profissões das mais simples, desde a mais simples até a mais complexa. Por exemplo, como é a vida? Eu tenho certeza absoluta que você já deve ter se perguntado, por exemplo, como um gari consegue andar tantos quilômetros, né, ali correndo e tendo a energia e aquela felicidade. Me chama a atenção e muitas pessoas falam, nossa, mas como eles conseguem, né? E aí, estou falando do gari, mas estou falando você vai ter aí a área da enfermagem, a área da saúde, ela é muito ampla, mas eu vou falar do enfermeiro, aquele que cuida, do auxiliar, como é a rotina dele, né? Como é a rotina do enfermeiro, como é a rotina do motorista do SAMU, como é a rotina do nosso herói, né? Exato, do herói do bombeiro, quais são as alegrias e os desafios. Então, assim, eu montei o Simples Assim, porque eu quero trazer esse público, eu quero que Legal. o público conheçam quem são pessoas como nós, pessoas simples assim. E de uma forma simples. E de uma forma simples. E de uma forma simples, como nasceu a ideia do podcast Simples Assim? Quando é que foi o clique? Quando é que aconteceu assim, você falar, quero fazer um podcast para falar sobre pessoas simples? Sobre o simples, sobre o bastidor, sobre aquelas pessoas que não estão em evidência, porque geralmente o podcast traz presidentes, etc. e tal, e vamos lá. Exato. Quer dizer, como é que surgiu esse clique de trazer... É pela admiração que eu tenho pelas pessoas que fazem acontecer. Legal. Por exemplo, eu já trabalhei com reciclagem, então, toda vez que eu vejo um carroceiro, eu vejo o que está por trás do carroceiro, né? E aonde aquela cadeia começa, né? Legal. Porque, assim, artistas e tudo mais, gente, é o que mais tem, né? Mas eu quero trazer ao conhecimento as dificuldades e também aproveito para fazer o convite, se você tem uma profissão que gostaria de falar, não, eu quero falar sobre a minha profissão, porque ninguém fala sobre ela, manda um e-mail depois para nós, que vai estar na tela, vai estar na tela, gente. Simples Assim, que a gente vai analisar e vai convidar você para estar aqui, para estar entrevistando e falando de como a vida ela não é complicada, sabe, Fernanda? A vida ela é simples. E dentro do meu programa Simples Assim, eu quero trazer assuntos dentro da área da psicologia, dentro da área da fé, como que se encara a fé, como que é a fé, profecias, eu acho muito interessante esse assunto. Então, vai ser a gente vai ter quadros diversos, né? Então, a ideia, ela surgiu da vontade de trazer pessoas para falar da sua profissão, né? E para que ela tenha orgulho, independente da questão financeira, de estar em evidência ou não, e de valorização mesmo. Olha, eu sou um auxiliar de reciclagem, ou eu sou um auxiliar de enfermagem, ou eu sou um fundidor, por exemplo. Tem gente que nem sabe o que é fundição, né? Onde a pessoa fica com aqueles ornamentos lá, não sei quantos mil graus Celsius ali, e como é aquilo,
né? Então eu quero trazer isso para o nosso país, né? Valorizar o profissional. Fazendo uma comparação simples assim, é como se fosse um corpo, né? Nós temos corpo, cada na um, nós verdade, temos um. né? Quer dizer, muitas vezes, muita gente olha para o rosto, mas nunca parou para entender qual a função do cabelo. Exatamente. Nunca parou para entender por que o nariz tem pelo, entendeu? Quer dizer, Exato. pô, esse negócio aqui que tem uma função, ele existe lá para isso. Então, assim, e a função dele é tão importante quanto as outras, e cada um, porque se você pega e não está cuidando da blindagem da tua saúde, o corpo todo se detona. Então, Exato. aí entra a posição do pessoal que faz a coleta de lixo, entra a questão da reciclagem, entra o pessoal de bastidor, salva-vidas. Da feira, Nossa. a feira. Vamos, que coisa mais gostosa do que a feira? Onde eu moro próximo a uma feira. E assim, gente, é 4 horas da manhã, é com chuva, é com aquele pessoal lá desmontando as barracas e depois aquele pessoal tá tudo lá brincando e aí eu fico falando, gente, mas que... Então, você vê a magia, né? Eu vejo, eu consigo enxergar uma magia. Então eu quero trazer esse povo para vir para cá e para falar da profissão, como ele consegue, como ele encara. É isso, ó. Simples assim. Legal, que ideia fantástica. Muito legal mesmo. Vamos só tocar em alguns assuntos, só para a gente entender um pouquinho qual que seria o viés. Quando você fala em fé, Certo. o Simples Assim, ele tem a tendência a seguir alguma linha ou você quer usar uma linha holística? Qual é a ideia quando você vai tratar num assunto voltado à fé, por exemplo? Bom, eu sou adventista do 7º dia, né? Então, a minha linha está falando sobre a questão do adventismo do 7º dia, como ele nasceu, se existe aí alguns, não vou falar braços, mas algumas questões de pessoas falando da Igreja Adventista como uma seita, isso, aquilo. Então, enfim, trazer ao conhecimento o que é a denominação Adventista do 7º dia. É óbvio que sem falar mal de nenhuma outra, mas eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai estar em pauta. Né? Importante, inclusive, deixar claro que o fato de você ter uma linha e uma doutrina que você segue como pessoa não isenta a possibilidade de ter um convidado que seja muito pelo contrário. Mesmo porque isso é importante, até para que isso fique claro e cada um, quer dizer, aqui o respeito é acima de tudo. Nós não estamos defendendo uma verdade, nós estamos defendendo uma linha de pensamento onde cada um vai defender a sua posição. Sim, sem dúvida. Mesmo porque qualquer meio de divulgação, ele não coloca o interlocutor, a pessoa que está falando, ele não coloca no programa como a visão do programa. Sim, sem dúvida. Então, é muito legal a gente ter essa oportunidade quando, e coloco de novo o seu convite, né? As pessoas que se identificarem com a proposta do programa, mandem um e-mail, nós vamos colocar na tela, porque a gente pode criar programas maravilhosos, inclusive para que esse questionamento, porque o importante de tudo isso é que a gente abre a nossa cabeça para entender que existe muita coisa que a gente não conhece e para a gente defender algo a gente tem que conhecer, porque aquilo que a gente fala que a gente não conhece, a gente está julgando errado e a gente tem que conhecer. Sem dúvida. É por isso que a ideia é vir trazer o conhecimento, né? E assim, a ideia do simples assim, porque quando você tem conhecimento, as coisas passam a ser mais simples, né? Então, eu levar o conhecimento. E dentro do programa Simples Assim, a ideia é você fazer vários quadros. Então, vou ter o quadro de profissões, vou ter o quadro da profecia, vou ter o quadro dentro da área da psicologia, dentro da vários segmentos, né? Dentro da área de vai profissões. Ficar bem dinâmico, então... Vai ficar bem dinâmico e o público é que vai dizer se vai gostar ou não, dando clique, o joinha. Mas isso aí com certeza vão dar, com certeza, porque conhecimento é o maior patrimônio que a gente pode ter. Eu acho que quanto mais a gente conhecer e quanto mais a gente se autoconhecer,
mais a gente cresce. Exato. E com assuntos simples assim, que são assuntos do dia a dia, leva a gente a refletir sobre coisas às vezes até pequenas que a gente nunca parou para pensar Exato. e começa a E valorizar. mesmo porque a ideia é o quê? Pessoas simples, gente como a gente, que tem as nossas dificuldades, que vão estar nos perguntando e pedindo para que, olha, fale sobre esse assunto, que são assuntos interessantes para ela, que na verdade vai ser interessante para uma grande gama. Então, a ideia justamente é isso. Gente, o programa vai estar no Instagram, TikTok, YouTube. Nós vamos ter um e-mail. Então, participem, lance, chamem no direct, manda e-mail, curte, compartilha, comenta, porque, na verdade, essa dinâmica toda vai fazer algo tão simples assim, transpassar barreiras e a gente conseguir levar o conhecimento ao maior número de pessoas possível. Nós temos aí a Márcia me contando, vai falar sobre superação de pessoas, sobre decisões importantes que as pessoas tomaram na vida, questão às vezes de uma doença que a pessoa teve e que teve uma nova visão de vida em cima disso. Sim. A questão de psicologia, de filmes que estão aparecendo. Nossa, a cabeça da Márcia aqui, eu vou dizer uma coisa, tem um computador com vários teras SSD, porque a Márcia pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Mas com certeza, gente, a participação de vocês vai fazer com que o programa chegue a mais longe e a gente consiga levar conhecimento ao maior número de pessoas. Simples assim. Sim, exatamente. Márcia, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de estar participando contigo aqui hoje, apresentando o programa 001. Exato. E com certeza, a partir de hoje, muitas pessoas vão ser transformadas por coisas simples, por pessoas que têm facilidade e querem dividir as suas experiências para que nós que estamos assistindo e você que está assistindo aí cresçam e sejam transformados. Márcia, obrigado pela iniciativa. Obrigada, Muito obrigado. Simples assim.